Então, recentemente rolaram várias notícias importantes e novas sobre a Vale e também sobre a Petrobras. Eu estou falando aqui desde anúncio de novos resultados, passando por distribuição de proventos, passando por venda parcial de uma subsidiária, programa de recompra de ações. No caso da Petrobras, a gente teve um novo programa de política de remuneração ao acionista que mudou algumas coisas. E, enfim, é tanta coisa para comentar que eu resolvi gravar um vídeo aqui para falar sobre essas duas empresas, sobretudo para te ajudar a tomar decisões de investimentos, né? Mostrar o que muda, o que não muda e o que fazer. E ao final do vídeo, é claro, contar o que eu estou fazendo. Se eu mudei da minha opinião sobre uma dessas empresas, sim ou não, enfim, se estou comprando ou vendendo elas, você vai aprender aqui. Antes de mais nada, deixe seus comentários, né? O que você achou aí dessas novas notícias? Achou na média elas boas? Achou elas ruins? Compartilha aqui com a gente. Se você é clubista, já deixa o dedo no like. E queria agradecer a todos por a gente ter passado da marca de 1 milhão de clubistas. Tamo junto? Buenas, vamos começar aqui pela Vale, que reportou resultados do segundo trimestre de 2023 alguns dias atrás, e na última linha, na linha de lucro líquido, a Vale demonstrou uma queda bem grande de 78% no seu lucro líquido anual. Porém, se a gente for ali destrinchar os resultados, a gente vai perceber que o EBITDA, que é algo próximo, tá? Não é exatamente igual, mas é uma aproximação da geração de caixa operacional, eu até prefiro o EBIT aqui, ele não caiu tanto quanto o lucro líquido, né? Você pode ver aí que o EBITDA pro forma do segundo trimestre de 2022 caiu aí mais ou menos, fazendo uma conta aí de cabeça, uns 30%, indo de 5,5 bi para 4,1 bi. O fluxo de caixa, esse caiu um pouquinho mais. Como você pode ver nesse gráfico aqui, saindo do EBIT do segundo trimestre, a empresa teve impactos negativos em capital de giro, em despesas com Brumadinho, em imposto de renda, em CAPEX, que é Capital Expenditure, são investimentos que a empresa faz para montar ativos, para no futuro explorar esses ativos, né, e aumentar sua receita, aumentar seu resultado, e em outros. Então o fluxo de caixa ele foi bem menor do que costuma ser. Vale sempre lembrar aqui que a Vale tem uma correlação enorme com o minério de ferro. Então, muitas vezes, quando a gente vê aí o minério de ferro tendo uma performance negativa por um tempo, essa performance ela vai ser refletida nos resultados da Vale. À toa, se você colocar o gráfico de oscilação das ações da Vale com o minério de ferro, vai ver que eles andam de forma muito parecida, eles são muito correlacionados. Ainda assim, o management da Vale destacou que a empresa anda colocando bastante energia naquilo que está sob controle dela, né? Partindo do pressuposto que a cotação do minério de ferro não está sob controle da Vale. Nisso, na apresentação de resultados, eles destacaram o ramp-up mais rápido da Salobo 3, aumentando, né, o potencial da empresa de produzir cobre. Também mostrou um bom desempenho operacional, né, com aumento tanto na produção de minério de ferro, quanto na produção de cobre, essa aqui aumentou bastante, quanto também na produção de níquel. E tem mais, a Vale também anunciou a venda parcial, percentual de 13%, do seu negócio de cobre e níquel. A venda foi feita para Mubadala Investment Company e para Amber Capital Investment Management, que vão investir aí na Vale Base Metais. A empresa destaca, né, todos os pontos por trás dessa transação e os ganhos aí que a Vale tem, mas um bem interessante é que esse enterprise value dessa subsidiária da Vale é mais ou menos 10 vezes o seu EBITDA. Ou seja, enquanto a Vale negocia no mercado a cerca de 4 vezes o seu EBITDA. Ou seja, ela vendeu essa participação aqui por um múltiplo maior que o da própria Vale, o que significa que a empresa está gerando valor aos acionistas com essa venda, mais do que a Vale está precificada no mercado. Se você der uma olhada aí nos múltiplos da Vale, quiser fazer alguma análise mais aprofundada da Vale, você vai ver aí que a Vale está num EV/EBIT de cerca de 5 vezes, né? Se colocar a depreciação e amortização, isso aqui cai um pouquinho, e essa venda aí dessa participação, como eu falei, foi em 10 vezes esse múltiplo. Mas tem mais, tá? A Vale também anunciou a remuneração aos seus acionistas sob a forma de juros sobre capital próprio, um valor bruto de 8,2 bilhões de reais, cerca de R$ 1,92 por ação, com a data prevista para pagamento no dia 1º de setembro de 2023, e mantendo aí a sua trajetória recente de forte remuneração aos acionistas por proventos, né? A própria empresa destacou no seu resultado do segundo trimestre que tem aí 27% de dividend yield acumulado em 3 anos, sem contar sobre o programa de recompra de ações, que segue aí a pleno vapor, e desde abril de 2021 a Vale já comprou quase 17% das ações em circulação.
e ao mês chegar aí a 20%, o que é muito bom para o investidor, porque isso aqui significa basicamente o seguinte: você tem lá o seu pedaço dessa pizza, né? O seu pedaço da Vale. Quando a Vale recompra ações, ela está diminuindo o tamanho da pizza, enquanto você, investidor, claro, caso você seja investidor, está mantendo ali o seu pedaço. Então você tem um percentual maior dessa pizza e isso é muito bom, né? Você tem um percentual maior sem ter feito nada para isso. Aliás, tudo isso eu comentei em outro vídeo que eu fiz recentemente sobre a Vale. Se você quiser saber mais, aperta aqui enquanto eu vou explicando o que está rolando com Petrobras. A Petrobras, ela basicamente divulgou aí no final de semana, a sua nova política de remuneração aos acionistas. Eu quero tratar aqui sobre 4 pontos. A primeira mudança é sobre o percentual a ser distribuído em dividendos. Antes, a empresa tinha um programa de remuneração aos acionistas que previa distribuir 60% do fluxo de caixa gerado a cada trimestre. Esse número foi reduzido para 45% e o mercado até que gostou do que viu, porque ele esperava algo um pouco pior, achava que a empresa ia reduzir ainda mais esse percentual. A segunda mudança veio justamente no programa de recompra de ações, algo inédito na Petrobras, e agora isso passou a ser uma possibilidade. Foi aberta a porta aí para a empresa criar programas de recompra de ação daqui para frente. Ainda teve uma terceira mudança, que foi no nível de endividamento da empresa, em que antes o pagamento de dividendos da empresa era condicionado a um endividamento de até 65 bilhões de dólares. Isso aqui falando de dívida bruta, sem considerar o dinheiro que a empresa tem em caixa. E nessa nova redação, esse valor vai passar a ser fixado no plano estratégico. E por fim, foi anunciado um pagamento mínimo de dividendos. A empresa garante um pagamento mínimo de dividendos na faixa de 4 bilhões de dólares, desde que o preço médio do barril de petróleo fique acima de 40 dólares o barril. Isso significa que mesmo num cenário de preço do petróleo um pouco menor, a Petrobras ainda se compromete a pagar um mínimo de dividendos, o que achei uma grande ironia, porque se eu não me engano, tempos atrás, ali, a cúpula do PT criticava muito a distribuição de dividendos, né? Eles falavam que isso só enriquecia os acionistas, acho que ignorando que o governo é o principal acionista da Petrobras, e ainda chamando os dividendos distribuídos pela Petrobras de indecentes. Mas enfim, nem tudo são flores, tá? Porque enquanto tudo isso está sendo negociado, a Petrobras está praticando no mercado preços fora da realidade. Porque quem entende um pouquinho mais de economia, quem entende um pouquinho mais de história, acompanhou tudo o que aconteceu lá na época da Dilma, sabe que não acaba bem. O Fernando Urich esses dias colocou lá no Twitter um gráfico da Associação Brasileira dos Importadores de Combustível, mostrando que a defasagem entre preço da gasolina praticado pela Petrobras e o preço no mercado internacional está em patamares quase recorde. E se for feita a manutenção, né, de uma defasagem nesse nível por um tempo grande, a conta vai chegar e vai chegar com juros. Infelizmente, todos nós vamos acabar pagando ela, talvez até por meio de inflação, né, porque isso acaba baixando a inflação de forma artificial e insustentável. Dito tudo isso, agora o que fazer, né? Eu contei aqui as histórias recentes sobre a Vale, eu contei as histórias recentes sobre a Petrobras, e você pode ficar meio perdidão, sem saber o que fazer. Pode ir lá e olhar para os gráficos dessas empresas e pensar, puxa, né, a Petrobras caiu aí desde que distribuiu os resultados, o que acabou coincidindo, né, com a queda muito forte do minério. Inclusive, isso virou até manchete na Infomania. Mas assim, você pode olhar o prazo um pouquinho mais longo e ver aí que a Vale nos últimos 12 meses meio que empata sem dividendos e fica perdidão, né? Sem saber o que fazer. Pode fazer o mesmo com a Petrobras. Você pode olhar o gráfico de hoje da Petrobras e pensar, nossa, o mercado gostou muito da nova política aí de proventos. E aí, olhando aí para os últimos 6 meses, ou desde o início do ano, vendo essa alta muito forte, ainda pode pensar, poxa, talvez vale a pena vender, né? Tem um bom resultado, enfim. Ou mais, né? Você pode aqui pegar a nossa planilha inteligente de seleção de ações e dar uma geral aqui nos múltiplos das empresas, né? Ver que a Vale está sendo negociada a um múltiplo muito baixo de EV/EBIT, a um múltiplo muito baixo de preço por lucro, o mesmo vale para a Vale, que está com dividend yield muito alto e boas métricas. E com isso você pode pensar, nossa, acho que é hora de comprar a Petrobras, ela continua muito barata. Ou ainda seguir o caminho oposto, né? Pensar, nossa, o governo aí se metendo, mantendo essa defasagem, a conta vai chegar, então eu vou vender minhas ações. Eu estou tentando ilustrar aqui vários pensamentos que você pode ter e eu quero falar sobre eles, não sem antes, né, te oferecer acesso à nossa planilha inteligente para seleção de ações, que você aí vai ter um panorama de todas as ações da Bolsa, vai poder comparar múltiplos de várias delas, poder aí chegar a listas das empresas mais baratas por preço por valor patrimonial, por empresas com maior retorno. O download é gratuito, só apertar aqui e botar seus dados na próxima página. Tem uma forma aqui que a gente tem no Clube do Valor de te ajudar de forma gratuita a tomar melhores decisões de investimentos, e outra forma aqui com o conteúdo que eu trago, e eu quero fazer comentários aqui sobre o que fazer com
com essas ações. Por muito, mas muito tempo, eu investi de uma forma muito parecida com a maioria das pessoas, em que basicamente eu analisava notícias como essa que eu trouxe aqui para ti e tomava minha decisão com base nisso. Só que eu percebi que esse não era o melhor caminho, pelo menos não para mim. Isso me deixava muito inseguro. E eu passei a perceber com experiência no mercado de que tudo que eu analisava com base nas notícias que estavam no ar era aquilo que já estava precificado nas empresas. Mostrei agora os múltiplos de Petrobras e de Vale. São múltiplos muito baixos que já estão precificando, né, um patamar menor do minério de ferro no caso da Vale, um risco de interferência política no caso da Petrobras. E está tudo lá no preço. Com o passar do tempo, inclusive antes de fundar o Clube do Valor, eu passei a investir de forma diferente, com base em sistemas, com base em regras claras, para me ajudar a cumprir 3 objetivos, que são preservar o meu patrimônio, aumentar as chances de eu ter um bom potencial de retorno no longo prazo e principalmente ter clareza sempre do que fazer. Para te dar um exemplo desses sistemas, tá? O sistema de preservação patrimonial. Ele indica basicamente que, olha, mesmo se eu investir 50% em ações brasileiras, pelo fato de eu ter 20 ações diferentes na carteira, nenhuma ação individual minha vai ter um peso superior a 2,5% de toda a minha carteira. Então, se, por exemplo, eu comprar a Vale e ela despencar, cair 95%, eu não vou quebrar, eu vou perder 2% do meu patrimônio. Outro exemplo de sistema é a minha estratégia, né, para seleção de ações, para trazer clareza sobre o que fazer e também para aumentar o meu potencial de retorno, visto que os estudos que a gente fez aqui no Clube do Valor, carteiras de ações baratas, essa linha verde aqui, trouxeram no longo prazo resultado melhor do que carteiras de ações caras. Por isso tem um sisteminha passo a passo para me mostrar exatamente como filtrar as ações na bolsa e também para chegar numa lista de ações muito baratas. E é justamente esse sistema aqui que eu uso. Eu já vou te falar se Petrobras está barato, se Vale está barato, mas antes, né, como você pode usar esses sistemas. Eles são de 2 formas. Primeiro, você pode nos contratar para serviços de wealth, em que a gente aconselha e faz gestão da carteira de investidores para o longo prazo, ajudando eles a tomarem as melhores decisões possíveis para preservar e multiplicar o patrimônio. Um serviço extremamente personalizado, em que a gente coloca alguém do teu lado para te ajudar com teus aportes, com teu rebalanceamento, te ajudar a aplicar as estratégias que a gente segue aqui, colocando ao teu lado para que você tome as melhores decisões possíveis, né, te apresentando o relatório da sua carteira, te ajudando a criar a sua alocação de ativos, te ajudando a fazer a revisão do seu plano, etc. Pode conhecer melhor esses serviços que são disponíveis para quem tem mais de 500 mil reais para investir, ou seja, para quem tem 500 mil, 3 milhões, 10 milhões, 20 milhões, apertando aqui e preenchendo rápido o formulário. E para quem ainda não tem 500 mil reais para investir, que acaba sendo a maioria das pessoas que me assistem, questão estatística, eu consigo ajudar com conteúdos como esse e também te dando acesso à planilha, que eu comentei, planilha inteligente para seleção de ações, e também é um documento que eu explico a minha estratégia das ações mais baratas da bolsa e ainda te revelo 10 ações que estão baratas nesse mês para te ajudar a selecionar uma estratégia para investir, se for com base nessa estratégia, para que você entenda como ela funciona na prática. Vou deixar o link aqui para o e-book, assim como vou deixar o link para a planilha na descrição, né, junto com o link do e-book e dos nossos serviços. E se você é um investidor ligado, talvez esteja percebendo que a taxa Selic está para cair. Aqui eu explico como isso vai impactar os seus investimentos. Grande abraço e até mais.